Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ela, Ofélia e o seu trágico destino. Nós sabemos que tem uma música que viralizou nas redes sociais, em todas as plataformas de música também, que é a música da cantora Taylor Swift, chamada The Fate of Ophelia. Essa música nos leva a uma das mais belas e trágicas peças teatrais de William Shakespeare, Hamlet. Eu gostaria de compartilhar algo muito precioso com vocês que Deus falou ao meu coração, mas para isso eu preciso mergulhar um pouquinho mais fundo sobre do que se trata essa peça e por que essa música ficou tão famosa. Um contexto geral, Hamlet é o protagonista da peça Hamlet, de Shakespeare. Ele é o príncipe da Dinamarca, filho do falecido rei Hamlet e da rainha Gertrudes. O conflito central dessa peça se passa nessa busca de vingança de Hamlet, porque o seu próprio tio assassinou o seu pai. Quem é Hamlet? Aqui a gente precisa entender um pouquinho melhor sobre do que se trata o caráter desse homem e as características que ele tem. De um contexto geral, ele é muito inteligente, ele é filosófico, ele tem muitos jogos de palavras, ele reflete muito sobre a existência, é um rapaz bem profundo. Ele é bem indeciso e hesitante, ele é sarcástico e ele é temperamental. À medida que você lê a peça ou que você assiste a peça, você começa a entender o quão complexo é esse personagem. Arrisco a dizer que ele é um dos mais complexos de Shakespeare. Hamlet e Ofélia. A relação dos dois é bem conturbada. Primeiramente porque ela é muito obediente ao pai, mas ela é extremamente apaixonada por Hamlet. E ele, no início, a gente entende que ele gosta dela, mas à medida que a peça vai se passando, a gente vê que a mente dele vai deteriorando e ele é bem cruel com ela. A sede de vingança dele vai aumentando cada vez mais e Ofélia é literalmente deixada para trás. Ofélia, uma mulher que se perdeu tentando caber em um mundo que não era dela. Talvez a gente veja cenários parecidos hoje em dia, não? Pessoas que querem caber dentro de um relacionamento, que querem ser aceitos, querem ser amados, e para isso eles vão perdendo a própria essência. Ofélia é um exemplo perfeito disso. Aquela que não queria ser rejeitada, mas acabou se afogando na sua própria tristeza. Ofélia tem um destino bem trágico, nós vamos ver mais à frente. Aqui, inclusive, nós podemos ver, eu me arrisco a dizer que Shakespeare é um dos meus autores favoritos de teatro, porque ele é muito atual. Todas as peças que nós vemos, a gente vê características em seus personagens que ecoam até hoje. Ofélia é um exemplo muito perfeito de como a gente consegue entender a necessidade de ser aceito. Ela, infelizmente, acabou se perdendo, ela foi perdendo a sua essência porque ela queria muito ser aceita por Hamlet. E durante a peça, o Hamlet, inclusive, ele acaba assassinando o pai de Ofélia por acidente, porque ele achava que era outra pessoa que estava ouvindo a conversa dele com a mãe. E aí ela fica maluca, ela perde totalmente a sanidade dela e ela se afoga num rio. Mas antes dela se afogar no rio, ela já tinha se afogado na própria tristeza. Ser ou não ser? Eis a questão. Essa pergunta ecoa até hoje. Séculos se passaram e nós continuamos com a mesma dúvida. Quem eu sou? Vale a pena eu continuar sendo quem eu sou? Ou será que eu preciso me diminuir para caber em um mundo tão difícil? Ou no mundo de alguém que eu amo tanto, mas que essa pessoa não me aceita como eu realmente sou? Ofélia viveu esse dilema. Ela tentou ser para continuar pertencendo, silenciou a própria voz, os seus sentimentos, até que deixou de existir por inteiro. Quem realmente somos? Nós somos como um quebra-cabeça. Segundo uma junior do nosso Ministério de Juniores da Igreja, ela trouxe um pensamento tão maravilhoso, tão rico em um de nossos devocionais, que eu precisava colocar aqui no meu devocional. Nós somos como um quebra-cabeça, disse ela. Cada um de nós é formado por peças únicas. Quando tentamos encaixar uma peça no lugar errado, além de não funcionar, ela pode até estragar. Da mesma forma, quando tentamos nos encaixar em lugares, relações e expectativas que Deus nunca planejou para nós, perdemos a visão da totalidade de quem somos. Meu Deus, isso é muito rico e isso é muito importante. A gente não pode esquecer que Deus nos fez únicos e de forma total. Se insistirmos em encaixes errados, nunca conseguiremos ver a imagem completa que Jesus viu desde o início. Mas quando nós permitimos
que Deus venha encaixando as peças. O quebra-cabeça, ele não revela algo novo para Jesus. Ele revela exatamente aquilo que o próprio Deus já tinha visto em nós. Nós é que precisamos aprender a nos olhar da forma que Jesus nos olha. E nele, a pergunta foi respondida. Você é amado. Em João 3,16, o versículo mais famoso que existe, nós vemos que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é amor e ele fez isso para nos salvar. Você é escolhido. Em João 15,16, Jesus, o próprio Jesus diz que foi ele quem nos escolheu. Você é filho. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. É o que o nosso querido apóstolo João diz em sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 1. E você também é nova criação. O apóstolo Paulo nos disse isso lá em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus não nos pede para caber, ele nos resgata. Jesus nunca nos chamou para desaparecer. Ele é quem nos levanta, ele é quem nos vê em nossa totalidade e foi ele quem nos criou. É importante que a gente entenda isso, porque à medida que a gente entende o valor que nós temos e que nós somos únicos para Deus, nós começamos a enxergar o mundo de uma forma diferente e nós não ficamos mais na expectativa e na tentativa de ser aceitos. A palavra de Deus nos lembra que não precisamos desaparecer para ser aceitos. Nós já fomos plenamente conhecidos e plenamente amados. Trazendo à memória, há inúmeras passagens bíblicas que o Senhor nos mostra o valor que temos e o quanto somos amados. E eu gostaria de trazer alguns aqui para vocês. No Salmo 40, no verso 2, o salmista diz: tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Enquanto Ofélia se viu afogada e perdida, e principalmente afogada em sua tristeza antes de deixar de existir, o Senhor vem e nos tira de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, de todo esse lamaçal de emoções que às vezes nos levam para baixo, que tiram a nossa paz. O Senhor é aquele que vem e nos resgata. Isaías 43:1, o Senhor diz: eu te chamei pelo nome e tu és meu. E João 10:10, o próprio Jesus diz: eu vim para que tenham vida. Como é importante a gente ter esse sentimento de pertencimento. O próprio Deus diz: tu és meu, nós somos dele, fomos feitos para ele. E aqui nós estamos para levar o amor dele para as pessoas que ainda não conhecem. Que você possa ser impactado por esse amor e que você nunca mais tente se diminuir para caber em um mundo que não é seu. Enquanto Ofélia se afogou tentando ser amada, Jesus entrou nas águas e disse: não temas. E aqui um testemunho pessoal. Eu já fui uma Ofélia. Eu já fui aquela que não sabia o valor que tinha, que estava quase se afogando nas próprias emoções. Até que Jesus, com muita paciência, veio resgatando a Natália, que estava lá no fundo, que precisava ser vista como um quebra-cabeça inteiro, todo montado. Aos pouquinhos, Jesus foi encaixando as peças, foi trazendo de volta o brilho, foi trazendo de volta a essência. E hoje eu entendo o quanto eu sou amada, que eu pertenço a Ele, que eu sou filha e que eu fui escolhida. Claro, depois ele me presenteou com uma pessoa maravilhosa, que é o meu marido. E hoje ele me vê como Jesus me vê. Não porque ele é o meu Salvador, mas porque ele reflete o Salvador, que me resgatou e me tirou de um poço de lama. Hoje eu vejo o meu marido como uma das expressões do amor de Deus por mim. E o jardim que eu estou me tornando hoje é porque ele tem regado e não me afogado. E é claro que ele nos salvou do destino de Ofélia. O ano novo não vai mudar quando o calendário virar. O que precisa mudar é a visão que nós temos de nós mesmos. Nós precisamos entender e enxergar o valor inestimável que nós temos para Deus. Nós não precisamos perder a nossa essência, nós não precisamos nos diminuir para caber em um mundo que não é nosso. Jesus nos amou e nos viu de uma forma única e integral, porque foi Ele mesmo quem nos fez. Que em 2026 você não se afogue tentando caber, mas que você viva ancorado no que Jesus diz que você é. Que no próximo ano você não tente ser alguém novo, mas finalmente você seja quem Jesus te chamou para ser nele.
Que você possa se derramar aos pés do único que pode te salvar do afogamento das emoções. He saved our hearts from the fate of Ophelia. Ele nos salvou do destino de Ofélia. Que Deus te abençoe. Até a próxima.